Olá, seja bem-vindo a mais um A Luz do Evangelho. Estou aqui hoje com o meu amigo Dr. Aguinaldo para darmos continuidade ao Palavras de Vida Eterna. Hoje falaremos desse livro no capítulo 27, onde Emmanuel nos traz com as suas maravilhosas palavras por meio do nosso querido e saudoso Chico Xavier, uma passagem de Paulo, da Carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, esse capítulo Liberdade em Jesus. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, para que não dobreis novamente ao jugo da escravidão. E esse é um pensamento muito interessante, porque basicamente é um paradoxo. Porque Emmanuel, quando vai trazer essas informações para a gente, ele mostra que Jesus, diferentemente do que muitos esperavam na época, o Messias, seria alguém que libertaria o povo. Por mais que existisse ali uma pequena divergência entre os saduceus, entre os zelotes ou os essênios, havia ainda uma ideia central de que esse Messias transformaria o povo judeu, transformaria ali como se eles novamente tivessem a liberdade, ou seja, recuperaria toda a glória dos judeus. Quando Jesus chega e ele começa a falar de amor, quando ele começa a falar de perdão, de reino dos céus, isso contraria muitos. Então é uma liberdade que, ao invés de ser livre para fazer qualquer coisa, é uma liberdade onde a gente precisa estreitar ali as nossas ações diante de Deus para sermos livres. Então, como ser livre não sendo livre? É uma ideia que Emmanuel traz que é muito interessante, mas trazer para o Dr. Aguinaldo para falar um pouquinho dessa ideia para a gente. Emmanuel, ele vai dizer que Jesus, considerado a princípio um revolucionário, mesmo porque o Rodrigo já colocou que ele viria para libertar o povo judeu do jugo romano, ele viria, vamos dizer, com a espada na mão ou com um elemento de luta, de guerra à época. Mas, para surpresa, Jesus foi o outro lado, foi o extremo da docilidade, da brandura. Porque quando o Paulo fala da liberdade, a gente pensa que liberdade é fazer o que a gente bem entende. Não tem que dever obrigação nem dever a ninguém, eu posso fazer e está tudo certo. E o Emmanuel vai dizer que não, pelo contrário, você tem que entender que a liberdade requer uma obediência. Obediência principalmente àqueles conceitos que estão colocados na lei para que a gente seja feliz. Agora, por outro lado, o Paulo diz da escravidão. O que seria escravidão? Para a gente não voltar na escravidão. A escravidão é exatamente aquele pensamento infeliz por conta da nossa ignorância e que vai nos acrisolar, vai nos prender a situações complicadíssimas, como Jesus colocou, a semeadura é livre, a colheita é certa, a cada um será dado de acordo com as suas obras. Não é com as obras dos outros, é com as suas obras. Então, você imagina se nós fizermos tudo alinhado com a proposta divina. Nós vamos nos libertando das mazelas de nossa alma. Mas se nós fizermos o contrário, transgredir a lei, nós vamos nos comprometer, vamos nos prender, nós vamos ficar escravos novamente. Então, a proposta da libertação de Jesus, exatamente isso. Ele colocou: conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Eu sou a verdade, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, qual que é a proposta de Jesus? É trilhar no seu caminho. Agora, o que Jesus veio fazer na Terra? Imaginemos, sai de um mundo maravilhoso, que a gente não tem ideia de qual seja esse mundo. Vem para a Terra, uma vibração extremamente difícil. E ele poderia ter nascido aonde? Num berço de principado, num berço extremamente rico, com todas as mordomias. Não, ele vai nascer numa estrebaria.
no meio dos animais. Poderia ter uma família extremamente reconhecida, respeitada. No entanto, não. Nasceu numa família humilde, simples, como o do povo daquela época. Aí ele vai e escolhe 12 seguidores, a princípio, para poder ajudá-lo no seu desiderato, na sua proposta de nos esclarecer. E ele não exigiu nada de ninguém. Cada um vinha com a sua falha, com a sua dificuldade. Ele, com a paciência que tinha, lógico, e restrita, orientava, esclarecia, passava por cima, passava a mão na cabeça, está tudo certo, vamos rever isso, com todo aquele jeitinho. Poderia usar de poderes para desintegrar quem quisesse. No entanto, ele aceita a prisão, os escárnios, a violência, vai para a crucificação e não agride ninguém. Jesus nunca agrediu ninguém, apesar de sofrer todas as dificuldades. Mas isso significa, Jesus veio para obedecer uma ordem divina do Pai. Meu filho, vai lá, esclareça esse pessoal. E no final da sua crucificação, ele ainda olha para aquela turma que estava lá embaixo e diz: Pai, eles não sabem o que fazem, perdoai-os. Mais uma vez, Jesus, fiel à proposta divina, entendendo a sua missão, ainda pede perdão para nós. Então veja a doçura, a docilidade do Cristo. É isso que nos liberta, enquanto que a crueldade, a violência, a agressão nos acrisola. E Jesus foi muito respeitoso, né, doutor, aos poderes da época. Então, assim, ele nunca foi contra ninguém, né? Ele nunca exigiu nada, que houvesse ali alguma transformação. Então, assim, ele sempre teve esse respeito, né? Justamente para trazer ali na prática aquilo que ele queria ensinar. E falando em ensinamento, nós temos alguns ensinamentos do próprio Cristo que nos traz essas reflexões, né? Como a história do filho pródigo. O filho pródigo que exige do pai ali a sua parte da herança e pela liberdade sai para o mundo, vai gastar, e é onde ele encontra ali muitas dificuldades, ou seja, a liberdade acaba criando todos os problemas para ele e ele depois acaba voltando, né, aos braços do pai, onde novamente ele se afunila naquelas margens do rio, que a gente pode pensar assim, um rio quando tem as suas duas margens, ele corre certinho, ele está ali dentro de um caminho, ele leva tudo aquilo que é importante para a natureza. A partir do momento que esse rio quer transbordar, que ele quer avançar as margens, vem toda a desgraça. Ele vai derrubar casas, ele vai derrubar árvores, ele vai acabar destruindo. Então essa é a ideia que o Emmanuel traz para a gente, que essa liberdade de fazer tudo o que eu quero, a hora que eu quero, é uma liberdade que cria prisão. O próprio Santo Agostinho, né, chegou a dizer que eu era livre para me endividar, eu era livre para me prejudicar. Então essa liberdade que muitas vezes a gente busca é a liberdade de querer fazer tudo no peito, né? Tentar fazer aquilo que eu achar melhor. E o que está muito claro é que fazer tudo de qualquer jeito nem sempre é o melhor para a gente. A gente acaba criando muitas inimizades, muitos problemas, muitas dívidas que a gente acaba contraindo por essas ações que muitas vezes não são muito bem pensadas. Então Deus, né, se a gente for pensar, não existe dois, não tem como, né, como o próprio Evangelho diz, servir a dois deuses, né, a Deus e a Mamon. Muitas vezes a gente fica aprisionado, principalmente nas coisas do dia a dia, nas conquistas materiais. E a partir do momento que o meu foco está ali, não tem como ele estar em Deus. Então essa chamada que o Emmanuel nos faz é justamente, né, que seria esse paradoxo de você quer ser livre, então você precisa seguir corretamente, voltando ao Pai, assim como o filho pródigo volta, né, para que você tenha ali o abraço dele. Ou seja, você vai seguir as regras, você vai seguir os ensinamentos, você vai seguir aquilo que é o correto, que é fazer o bem, se melhorar, progredir, trabalhar em benefício do próximo. Então, é algo que a gente pode até pensar que é algo estranho, mas como que para ser livre eu tenho que não ser livre? Então, quando nós temos essa visão a longo prazo, a gente acaba entendendo, assim como as palavras do Emmanuel, que esse aprisionamento momentâneo a essas regras
é o que vai dar para a gente essa recompensa lá na frente. É o que vai fazer com que a gente se sinta livre, porque por mais que Jesus tenha passado por todas essas dificuldades, em nenhum momento ele se sentiu aprisionado. Muito pelo contrário, ele foi livre no amor, livre naquilo que ele acreditava ser correto. Nós temos muitas vezes várias pessoas e até a gente no dia a dia brigando por conta de política, brigando por conta de coisas que a gente não tem muita coisa para fazer. E as pessoas ficam revoltadas, as pessoas brigam. Outro dia até me mandaram uma mensagem falando assim, nossa, o Chico Xavier era a favor da ditadura. O Chico Xavier do Pinga Fogo, ele foi perguntado o que ele achava e o Chico saiu de campo e falou assim, ó, tá acontecendo o que tem que acontecer, que a gente possa confiar em Deus, ou seja, ele fez o que Jesus faria. Jesus não ia intervir, Jesus não ia falar se está certo ou está errado, tanto é que ele disse, dai a César o que é de César. Então essa posição do Cristo de vamos olhar aquilo que importa, aquilo que é de Deus, é o que nós deveríamos fazer. Fazer a nossa parte, muitas vezes a gente argumentar, mas eu não sou o Chico, eu não sou Jesus, eu tenho que fazer alguma coisa. Egoísmo e vaidade. Muitas vezes a gente quer argumentar o porquê que a gente erra, o porquê que a gente não foca. Né? E onde a coisa está? Na simplicidade. Seguir aquilo que Jesus ensinou. Né? Aceitando tudo aquilo que a gente passa. É fé. Então muitas vezes a gente quer escapar, né, na tangente ali para falar que eu sou bom, mas não pisa no meu calo, eu sou assim, mas eu não sou sempre porque eu não sou igual ao fulano. Então assim, a gente acaba não assumindo essa verdade que o Cristo nos traz. O Paulo de Tarso, ele diz assim, tudo me é possível, mas poucas coisas me convêm. Foi preciso que ele passasse por tantas atitudes infelizes, a ponto de ser responsável pela morte do primeiro cristão, que foi Estevão, e em consequência Abigail também veio a falecer por desgosto, matou o pai de Áquila e Prisca, e ele fez uma devastação junto aos cristãos. Mas aí, quando ele entendeu Jesus, ele já mudou a sua linguagem. Ele dizia, infeliz homem que sou, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Isso no começo, porque é mais ou menos o que acontece conosco. Às vezes a gente quer fazer aquilo que a gente sabe, mas não faz. E aquilo que a gente não quer acaba fazendo. E o Emmanuel vai dizer que para nós termos liberdade, para nós termos a felicidade plena, lógico, não em termos absolutos, mas para aquilo que a Terra nos possibilita, é nós cumprirmos o nosso dever. Dever e obrigação. Ali nós temos inúmeros deveres e é exatamente o parâmetro que vai nos qualificar ou não no mundo espiritual depois da nossa volta. Dever de pai, de mãe, dever de profissional, de cidadão. Nós temos vários deveres e esses deveres, de uma certa forma, cerceiam a nossa liberdade, em termos relativos, vamos dizer assim, porque, a bem da verdade, nós estamos analisando a vida começando no berço e indo ao túmulo. Realmente, todos os deveres e obrigações nos limitam, nós temos que fazer, tem que votar? Tem que votar. Mas eu estou viajando, não sei, você vai ter que no mínimo justificar o voto, mas você tem que votar. É mais ou menos assim, você tem filho, mas você tem que pagar a escola, mas não tem mais, você tem sua obrigação, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da família. Mas eu não sou obrigado a atender o fulano, mas você não é profissional, ele não é cliente seu, tem que atender. Isso aí é uma questão de entender que esta liberdade nossa não pode ser analisada em termos de uma existência. Nós temos que analisar a liberdade do espírito de uma forma aberta, quando nós desencarnarmos e fizermos uma análise de consciência. Porque, segundo o Kardec, informado pelos espíritos, a liberdade que a gente tem sem constrangimento é do pensamento. A gente pode pensar e ninguém sabe o que nós estamos pensando, então eu posso pensar no que eu quiser. Mas aí o Kardec faz uma nova pergunta, mas a liberdade de consciência é igual a essa liberdade de pensamento? Não. Aí o benfeitor vai dizer que não.
que a consciência nossa é um pensamento íntimo e que somente Deus pode analisar e fazer o julgamento. E aí que vai acontecer o perigo. Nós temos a lei de Deus na nossa consciência. Todo mundo sabe o que é certo e errado. Se perguntar, a pessoa diz sim, não. Pois então, mas por que você faz ao contrário? Aí vai haver as justificativas, que o Rodrigo já colocou aqui. Cada um vai dar a sua resposta para se justificar. E Jesus chamou atenção dizendo que a sua palavra seja sim, sim, não, não. O que passa disso provém das trevas, do maligno. Então, quando você, ao invés de errado, chegar, ô fulano, me desculpe, eu errei. Não, eu errei, mas sabe como é que é? Outro dia ele fez isso comigo. Quer dizer, nós vamos justificar, isso é coisa das trevas. Então, a gente vai justificar a falha perante o compromisso e o dever para dar uma maquiada na nossa consciência. Isso vai gerar problema, porque no mundo espiritual a gente tem lucidez plena daquilo que nós fizemos. Aqui a gente esconde, às vezes arruma uma desculpa absurda, mas no plano espiritual não tem esse mais. É sim, sim, não, não. Vou mostrar um filminho, a gente fazendo. Por isso é que a gente tem que procurar agir com mansuetude. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha, mansuetude, nada de briga. Aí eu não levo desaforo para casa assim, mas você leva o inimigo junto com você e vai ficar sempre à espreita com medo de ele trazer uma represália. Olha, não diga não, passa por cima, não é comigo. Aliás, vou orar por ele e segue a sua vida. Isso é liberdade de consciência, é liberdade junto à lei, de estar fazendo o bem e não o mal para ninguém. E o caminho está justamente em Mateus 26, 41. Né? Vigiai e orai para que não caias em tentação. Então nós precisamos seguir esses passos, estarmos atentos. Porque muitas vezes, legal, sei o que eu tenho que fazer. Quantas e quantas vezes a gente já não se falou, já se questionou. Parece que alguma coisa que eu preciso fazer, parece que algo está me preparando, né? Parece que eu tenho alguma coisa que me movimenta a fazer algo. E a gente tem isso internamente, né? Essa necessidade nossa e o saber do que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente não quer ouvir a consciência, muitas vezes a gente quer que os outros digam. Né? Quando tem trabalho mediúnico, às vezes as pessoas... principalmente na Umbanda acontece muito, que onde tem ali a manifestação do espírito e as pessoas vão conversar com esse espírito. Primeira coisa que as pessoas falam assim, eu estou fazendo algo, eu estou pensando algo, eu gostaria de saber se eu estou no caminho certo. Essa é a pergunta básica que todo mundo faz, ou seja, todo mundo quer uma aprovação daquilo que está fazendo. Mas nós sabemos, porque o que existe é o véu do esquecimento. Quando a gente vem para a Terra, a gente não esquece tudo. Nós lembramos de quase tudo. Eu não lembro de onde eu vim, mas eu lembro das minhas capacidades, eu tenho as minhas habilidades, eu tenho a minha consciência, a minha moral, a minha capacidade intelectual. Então tudo isso vem junto. Eu tenho ali as pessoas que eu gosto muito pela afinidade, aquelas que eu já não gosto tanto. Então essas lembranças, junto com elas, tem aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós precisamos trabalhar. Então onde está a resposta? Dentro de mim. Então, quando Jesus fala vigiar e orar, ele está falando principalmente para a gente prestar atenção, ouvir claramente e sempre pedindo ajuda. Porque orar é conversar com um amigo espiritual, conversar com Deus, conversar com Jesus, com quem a gente quiser, mas buscar esse auxílio. Então, estar atento a tudo aquilo que eu vou fazer é inteligente se eu pedir ajuda para alguém me auxiliar no dia a dia. Então, a prece matinal ela é importante. Que eu possa estar disponível para o trabalho, que eu possa estar disponível para entender quais são os pontos-chave que eu preciso dar atenção. Agradecimento no final, pedir para quando sair do corpo poder, à noite, aprender, poder trabalhar, poder servir de alguma forma. Mas não, a gente acha que tudo vai acontecer do nada, né? Eu não preciso focar. O que acontecer, aconteceu. Se aparecer alguém, eu ajudo. Se não aparecer, está tudo certo. Não, a gente precisa ter foco.
E esse foco ele é extremamente importante, porque se eu tenho a fé e essa fé é caminhar num caminho estreito e difícil, e tudo do lado está escuro, eu preciso saber onde eu estou pisando. Então o Evangelho vai nos dar essa certeza, é o farol a iluminar esses passos. Então nós temos que estar atentos, não tem como ficar simplesmente jogado de qualquer forma. Quantas e quantas brigas a gente poderia ter evitado, quantos e quantos desentendimentos, quantos e quantos problemas a gente poderia ter evitado se a gente tivesse parado para pensar, verificado se aquilo fazia sentido, se aquilo estava dentro do propósito, daquilo que eu vou levar depois. Então quando a gente age muito por instinto, por impulso, sem pensar, sem a fé raciocinada, a gente cultiva muitos problemas, né? Que é justamente essa liberdade que nos aprisiona. Uma mãe me perguntou se as doenças que o filho estava apresentando não tinha assim um cunho de espíritos obsessores. Aí eu fui pensar rapidinho para dar a resposta. Eu disse, olha, as nossas doenças têm várias fontes. Às vezes foram coisas que nós fizemos nessa existência. Nós todos somos compulsivos. Um é pelo trabalho, o outro é pela gula da bebida e da comida, o outro é pelo jogo, o outro é pelo sexo. E essas compulsões é que muitas das vezes nos acrisolam, nos apreendem. E com isso nós ficamos reféns desta imperfeição. Isso gera doença. Muitas das vezes nós não fizemos nada de errado nessa existência, mas fizemos no passado. Tivemos atitudes infelizes. E da mesma forma que nós vamos desencarnar com a proposta de sermos perfeitos. Evidente, não vamos desencarnar perfeitos. Numa existência impossível nós lograrmos esse benefício. Então precisamos ter muita experiência. Então eu disse para essa senhora, olha, o seu filho precisaria estar fazendo uma avaliação da sua vida, o que ele está construindo, o que ele está fazendo, o que ele está pensando, o que ele está falando, como ele está agindo, porque o nosso corpo retrata o nosso pensamento. O Deepak Chopra mesmo colocou que as células, elas bisbilhotam o nosso pensamento. Então muitas das vezes a gente diz, essa minha vida é terrível, eu quero morrer. Então a célula vai dizer, a vida é terrível, você quer morrer? Então vou arrumar um jeitinho. E a pessoa acaba tendo uma doença e desencarna em 2 minutos. Mas se a pessoa ao mesmo tempo disser, não, eu tenho que viver longamente, ainda tem muita coisa para fazer e coisas boas. Eu fico pensando, será que Deus quer que a gente desencarne? Pelo contrário, a ciência mostrou que nós temos condição de viver 110 anos, pelo nosso corpo físico. Dá condições para isso. Mas a gente desencarna com 80, 85, hoje é a média, né? E os outros 15 anos ou 20 que ficam pela frente, que nós não logramos o benefício de vivê-los. É de nossa responsabilidade. Então, a doença é a expressão de um comportamento espiritual. Mas é do nosso espírito, porque é muito fácil dizer, o obsessor está me levando à doença. Mesmo porque para a gente livrar do obsessor, a gente tem que melhorar a nossa vibração, sair da faixa dele. E a gente só melhora com a prece e o pensamento e a atitude no bem. Se a gente tem o pensamento voltado para o bem, orando sempre e fazendo o bem, nossa vibração sai da faixa do obsessor. Não temos que preocupar com ele, nós temos que preocupar conosco. Então, meus queridos irmãos e amigos que estão nos assistindo, nós temos que encerrar nosso programa, mas quero convidá-los para voltar semana que vem a um novo estudo à luz do Evangelho com meu amigo Rodrigo. E um grande abraço a todos.